Dan Iosp, presidente do Conselho de Administração da Iosp Maxion, com trajetória destacada em entidades empresariais, como, por exemplo, Fiesp, CNI, e agora tem um papel central na COP, que é, então, o papel de champion. Dan, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Estamos super felizes de estar aqui com você para a gente falar um pouquinho de COP, de todos os assuntos que você quiser conversar. Obrigado, Dan. E Dan, o título de champion da COP, né, pode parecer meio simbólico, né, mas não é. Então eu queria entender aí de você o que de fato faz o champion, né? Eu acho que essencialmente você conhece isso com grande profundidade depois do Acordo de Paris, quando as grandes metas foram traçadas e você teve uma confluência rara entre os países e na política, se concluiu que a questão era como chegar lá, como implementar. E os governos são fundamentais, sem dúvida, mas a sociedade não governamental é que vai acabar fazendo a maior parte do caminho. Sejam as empresas, os órgãos subnacionais, as ONGs, os grupos sociais, é que no fim do dia vão ter que desenvolver os mecanismos para que a gente atinja os objetivos do Acordo de Paris e faça a mitigação, a adaptação e a resiliência, que são os grandes temas derivados de lá. E as pessoas daquela época, com uma visão muito interessante, disseram, puxa, por que não constituir um grupo permanente que trabalhe sobre a ação climática, sobre o deployment, sobre gerar volume, rapidez, agilidade nessas ações para que elas sejam conhecidas de todos os setores, para que as tecnologias fiquem mais visíveis e os exemplos positivos e aqueles também que não dão certo sejam sabidos o mais rápido possível pelo maior número de pessoas possível. Então se criou, ainda na órbita dos países, através da chamada parceria de Marrakech, essa ideia dos champions com uma equipe perene. Então hoje existem cerca de 80 grandes especialistas que trabalham o tempo inteiro, full time, nessa posição que é o chamado Climate Champions Team. E esse grupo trabalha independente de quem é ou não é o champion a cada ano. Desculpa, esse grupo ele é ligado ao NFCCC ou não? Não, ele é paralelo. De certa forma, os países desenharam essa ideia e chamaram muitas organizações não governamentais para integrar a parceria de Marrakech. E aí se também buscou filantropia e recursos ao redor do mundo, até hoje se faz isso, para manter esses profissionais trabalhando profissionalmente o tempo inteiro. Então, eles têm grande entendimento das finanças, dos verticais específicos. Se a gente quer falar de SAF, do combustível sustentável da aviação, você vai encontrar lá. Se você quiser falar de hidrogênio, se você quiser falar de adaptação e remoção de pessoas de áreas de risco, então você tem um time muito gabaritado que trabalha lá ao longo das COPs. Cada país sede da COP nomeia essa posição do chamado champion. Qual é a função, então, do champion num português mais simples? É, de certa forma, bater o bumbo. Claro que ele pode contribuir, ele vai trazer ideias, eu vou trazer também um pouco das minhas visões, mas, essencialmente, fazer com que essas visões, essas ideias, essas práticas cheguem ao maior número possível de agentes não governamentais. Esse é o nosso foco. E existem alguns programas, como o Race to Zero e outros, que ocorrem naturalmente e que têm milhares de empresas e de entidades engajadas e que, de novo, a ideia é sempre fazer, no ciclo da COP, uma demonstração a mais enfática, científica e válida possível daquilo que está acontecendo e de como que nós vamos chegar nas metas do Acordo de Paris. Essa é a ideia. O porquê você, Dan, né, empresário super bem-sucedido, o porquê se interessou por esse tema? Né? Acho que até por conta do público, né, do canal ser um público de empresários, né, de, enfim, executivas, por que você se interessou pelo tema? Bom, eu acho que é o tema mais importante da humanidade. Começamos por aí e não é de hoje. Né? Você está acompanhando isso há muito tempo. Claro que nos últimos 10 anos ganhou muita atração pela emergência e
pela mobilização, especialmente a partir do Acordo de Paris, da sociedade, dos mecanismos para que as empresas, inclusive, chegassem lá. E eu acho que a minha origem em relação a esse tema, além de visões pessoais, ela vem muito da minha prática das empresas que eu acompanho. Eu trabalhei numa posição de CEO e de dirigente muitos anos numa empresa do setor automotivo, que é altamente engajado nessa temática, e hoje também estou em conselhos de administração de diferentes setores, mas em todos eles, nessas empresas, o tema da ação climática e da questão dos objetivos de redução das emissões é fundamental. Seja na sua forma de se financiar, seja no seu propósito, seja nos seus produtos, na sua rede de fornecedores, no tratamento da comunidade ao redor, dos colaboradores. Então, esse tema está muito vivo. Claro que eu não havia me dedicado com tanta intensidade ao tema especificamente. Então, de certa forma, eu vinha tangenciando esse tema e talvez seja também uma forma reversa de olhar a questão. Quer dizer, também trazer um pouco dessa visão do mundo empresarial, que ela não é nem certa nem errada, mas é uma forma de se aproximar das questões e dos dilemas e de tentar também fazer um pouco da típica aceleração que a gente faz nas empresas para atingir os objetivos. Ou seja, seja pelo lado da oportunidade, os desafios atrelados a clima, a gente tem que se envolver independente do setor. E eu acho que nós estamos todos envolvidos. Em geral, esses dilemas que a gente passa nas empresas, como foi qualidade quando eu era bem jovem, ou como é hoje a questão do clima, tem até algumas pessoas que não se dão conta de quão envolvidas estão. Mas quando você mostra algumas coisas que estão acontecendo dentro do próprio ambiente empresarial, além do ambiente social em geral, a pessoa até se dá conta, puxa, eu estou engajado, eu estou fazendo algo. E é isso que também eu acho que é a função do Champion, é trazer à tona, até naqueles personagens que não estão se dando conta do seu nível de ação e de engajamento, porque eles são também um fator de contaminação positiva nos seus pares e de fato, para que a gente chegue no objetivo, vai ter que ser todo mundo junto. Cada um na sua velocidade, mas todo mundo junto. E nesse sentido, você falou do engajamento, né? E eu, particularmente, não me lembro da gente ter... primeiro, acho que foi histórico, né? Nunca deve ter acontecido da gente ter, primeiro, pensar em G20, né? Depois, seguido uma presidência de BRICS, né? E depois uma COP, né? Acho que nenhum país teve isso na história, né? E aí eu, particularmente, não me lembro do engajamento tão forte do setor empresarial brasileiro em torno de uma agenda, né? Claro, daqui eu não estou olhando setor por setor e tal, mas estou olhando de maneira geral, né? E você conduziu, e aí fica a deferência aqui, brilhantemente, o B20, né? Foi o chair ali do B20, e falávamos até de alguns amigos que lideraram algumas frentes, né? E assim, e o documento do B20 realmente é um documento maravilhoso, né? Eu acho que ali pauta... lembrando que, claro, a gente não estava olhando só Brasil, a gente estava olhando o mundo, né? Era uma agenda para os países do G20, mas ali também tinha uma agenda muito do que o Brasil precisa fazer, né? E muito das oportunidades ali. Então, eu queria te escutar um pouco dessa experiência, como isso foi, né? E o que isso te habilita para o papel de Champion e o que a gente aproveita dessa estrutura toda, e não só a estrutura, né? De tudo que a gente gerou, que gerou muita coisa, né? Tem um roadmap ali para um monte de setor e para o Brasil como país, né? Dos documentos do B20, né? Eu acho que o exercício do G e do B20 mostrou que o tema da sustentabilidade e provavelmente o tema da digitalização, eles estão orientando quase que tudo. É muito difícil de você desenhar hoje uma estratégia social ou empresarial que não fale de sustentabilidade e digitalização. E diga-se de passagem que esses dois temas acabam ficando muito interconectados quando você pensa que digitalização, inteligência artificial será o maior usuário de energia já ao redor do mundo. E nós vamos precisar que essa energia seja sustentável, renovável. E aí, trazendo para o caso brasileiro, que eu acho que foi o que a gente viu no G20, B20, está vendo de novo no BRICS, não há melhor tema para um país como o Brasil
com tanta potencialidade de ser solução para o mundo do que uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico em cima, com base em sustentabilidade. Nós já tínhamos visto isso no B20. Das 10 ações que a gente deixou no chamado Legado Brasil do B20, 6 delas, se não me engano, eram pura sustentabilidade. Algumas combinadas com digitalização, como, por exemplo, atrair os data centers para o Brasil e ajudar o mundo a usar energia renovável sustentável num grande consumidor de energia. Então, a ideia de que o Brasil possa ser caminho importante para a humanidade, para o resto do mundo, em soluções difíceis, e que o Brasil, com isso, possa expandir as suas cadeias de valor, possa gerar uma aceleração do desenvolvimento socioeconômico que nós não conseguimos fazer com outras estratégias ao longo das últimas décadas, é um tema muito interessante. Então, eu acho que a grande mobilização brasileira está se dando na medida em que os agentes econômicos e sociais se dão conta, academia, da enorme oportunidade que a gente tem. E, claro, não vai ser um ciclo ou um evento que vai resolver alguma coisa, mas essa somatória, essa sequência, ela é bastante positiva para que a gente fundamente uma ideia, que ela seja amplamente debatida e estudada por toda a sociedade. E eu acho que a gente está caminhando, sim, para encontrar boas soluções. A gente tem que ter um pouco de paciência, isso não é um processo simples, mas a gente tem que ter ambição e método. E aí eu acho que a gente consegue ir ao longo do tempo fazendo entregas muito legais, muito importantes para o Brasil e para o mundo. Você acha realmente que a gente está indo no caminho? Você acha que a gente está se posicionando? E quando eu digo posicionamento, eu não digo só com relação à narrativa, mas digo com relação também a os incentivos necessários para a indústria, né? Enfim, incentivos necessários para toda a sociedade para que a gente avance. Eu sou otimista também, como você, mas eu acho também que os movimentos estão cada vez mais rápidos. Então, hoje, quando a gente olha um determinado cenário e pensa nele como base para uma estratégia, para uma ação, costuma dar errado. A gente acorda e muda muito rápido. Só nessa década, a quantidade de eventos não esperados que a gente já teve é imensa, né? A gente faz gestão de risco nas empresas e, em geral, os principais eventos não estavam na gestão de risco, porque a velocidade e a capacidade de surpreender está nos superando. Então, eu acho que nós vamos precisar ser dinâmicos. Então, eu concordo com você, com o desenho que você fez, mas eu acho que nós vamos ter muitas mudanças e muitas variáveis ao longo do tempo. E os processos fundamentais, eles levam tempo. Eles não se resolvem, mesmo aqui quando a gente estiver falando de sustentabilidade, os grandes verticais, as grandes temáticas, como seja o hidrogênio, seja a resolução das hard-to-abate industries, seja os biocombustíveis, as biomassas, todos esses desenvolvimentos a gente está vendo que eles têm o seu tempo. Então, nós vamos precisar ter muita perseverança, porque nós não vamos colher resultados também do dia para a noite. Alguns a gente vai colher, mas não todos. E aí, me parece que o fundamental, e aí os eventos, esses ciclos ajudam, que a gente tenha uma estratégia, não é do governo 1 ou do governo 2, mas uma estratégia nacional de desenvolvimento que seja razoavelmente coesa entre a sociedade. E aí a gente tem que pensar naqueles temas que, de fato, são muito relevantes e que podem gerar muito valor para esse desenvolvimento econômico e social. E, de novo, o tema da sustentabilidade vai estar lá em cima, pelas questões que você trouxe, pelo nosso potencial, por aquilo que a gente já fez, pela capacidade da nossa sociedade de gerar essas soluções. Isso tudo empacotado dá um samba muito interessante. Mas, desculpa te interromper, mas você está dizendo que a gente precisaria ter, ou você está dizendo que a gente tem esse plano ou a gente está construindo? Eu acho que a gente está construindo, como sociedade.